Estou aqui no canal oficial da Igreja Batista Asas da Alva, em posse de mais uma palavra, desejoso de poder compartilhar com você mais este momento. O tema de hoje está bem bacana, o tema de hoje é quebrando as regras do jogo. E para falar de um tema como esse, convido você a acessar a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 2. Esse é o recorte, esse é o momento, esse é o trecho escolhido para sustentar esta palavra. À medida que eu for caminhando aqui, eu vou ressaltando alguns versículos deste momento, para embasar o que estou trazendo aqui da parte do Senhor. Então veja bem, o primeiro ponto importante que eu gostaria de trazer aqui, que é um acontecimento que acontece na casa de Jesus. Jesus chega na sua casa e quando ele chega na sua casa, a notícia ela circula que Jesus está por ali, as pessoas se direcionam para a casa dele, se torna ali inviável de entrar porque a multidão toma conta da casa dele. Bom, essa cena também envolve um paralítico que está completamente frustrado, angustiado. A esperança está se esvaindo dele porque ele não vê nenhuma possibilidade de se apresentar diante de Jesus, olhando para suas limitações, para suas condições e com todas aquelas barreiras que estavam diante dele. Também rouba a cena aqui 4 homens que protagonizam algo extraordinário, que ajuda esse homem a se colocar diante de Jesus e se beneficiar de algo tremendo. Bom, então vamos lá. Eu gostaria de fazer alguns mergulhos aqui importantes dentro desse recorte, dessa cena, que eu acho que é importante. Mas a primeira coisa que eu gostaria de provocar você a uma reflexão é: como é que você se sentiria se alguém se aproximasse de você, não pelo que você é, mas pelo que você tem para oferecer? Bom, eu acho que nesta humanidade doente que estamos lidando nos dias de hoje, isso é algo que está posto. As pessoas hoje, elas, numa grande maioria, se aproximam umas das outras não pelo que as pessoas são, mas pelo que elas podem oferecer. E isso reflete muito na busca por Deus, na busca por Jesus, e não é diferente aqui nesse trecho. As pessoas se direcionam para a casa de Jesus, obviamente, muitas delas intencionadas, intencionadas a tentar receber de Jesus alguma coisa, ou se beneficiar, né, de alguma forma. Isso é algo que nós precisamos pensar e refletir nos dias de hoje, né? Precisamos quebrar esta barreira, se aproximar de Deus, se aproximar de Jesus por quem eles representam, por quem eles são, e não pelo que eles podem oferecer. Isso é uma coisa importante para poder pensarmos. Isso é uma coisa muito importante. Uma outra coisa que eu vejo aqui importantíssima, que é uma barreira que precisamos quebrar também, que eu acho que envolve também esse momento aqui. Às vezes temos pessoas ao nosso lado que estão enxergando tantas barreiras, estão vivendo um momento tão difícil na vida, tão duro, que a vida ela se torna um desafio gigantesco no sentido de caminhada. Bom, esse cara aqui, ele estava ali completamente impossibilitado de chegar diante de Jesus. Mas eu tenho uma coisa importante para ressaltar aqui. Bom, quando estamos nessas condições, ainda podemos ser arrebatados por uma ação de Deus. Deus envia ali 4 homens que estão completamente numa posição e num movimento e numa atitude que também precisa acontecer diariamente em nossas vidas. É um desafio para mim e para você. Bom, esses homens, essa coisa de olhar para o próximo, de ajudar o próximo, de investir no próximo, de correr risco em prol do próximo, porque eles abriram um buraco no telhado, introduziram uma maca com esse paralítico, correndo um grande risco de derrubar esse paralítico ou de cair, né? Ele teve que, esses 4 homens, eles tiveram que se desagradar para agradar o próximo. Eles tiveram que, além de doar um tempo que exigiu perseverança, estratégia, pensar, correr um risco, mas conseguiram atingir o objetivo, beneficiar aquele paralítico que até então só desejava uma cura e saiu de lá muito mais beneficiado, não só com a cura, mas também com a sua salvação.
foi perdoado todos os seus pecados, ele foi ali atingido de uma forma muito benéfica e ele saiu dali maravilhado. Isso é algo importante. Bom, mas aqui eu queria tratar aqui também algumas marcas importantes, né, que aqueles 4 homens trazem para nós de lição, né? E uma delas também envolve a questão das barreiras, da fé, né? Nunca podemos desistir. E também não podemos deixar, né, que esse inconsciente coletivo que vai construindo formatos danosos atingir nossa vida. Porque o que a gente está vendo hoje no mundo que está posto, hoje a gente consegue já observar isso entrando na igreja de Cristo. Hoje, no mundo aqui fora, as pessoas, o que está sendo pregado, o formato que está se construindo, é uma grande disputa e quem chegar primeiro, ou quem conseguir chegar, é aclamado por todos aqueles que não conseguiram chegar. É um formato completamente danoso. Quando a gente olha, às vezes, para dentro da igreja, a gente também enxerga alguns movimentos, alguns flashes nessa direção. Quando eu falo igreja, é a igreja na face da terra. Isso é muito importante entendermos, né? Isso é muito, parece ser simples, mas é uma coisa importante, né? Aqui você vê 4 homens que estavam bem. Você vê 4 homens que estavam ótimo. E eles avistaram alguém em apuros, alguém completamente numa situação lamentável. E eles se juntaram, eles se uniram para que o outro, esse paralítico, também ficasse bem. E de fato ele ficou bem. Então, quando Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, soa como uma coisa simples, mas não é simples. Hoje é um grande desafio e uma grande barreira para muitos. Para mim, para você, para todos nós. É uma luta diária. E outra coisa, a vida cada vez está nos levando, inconsciente ou inconscientemente, para os nossos quadrados. Pela demanda, pela correria, pelo cansaço, pela forma descuidadosa das pessoas nas relações, e isso tudo vai trazendo as pessoas para um desgaste e as pessoas cada vez vai ficando nas suas caixas, vai ficando nos seus mundos e aí elas não mais têm nenhum tipo de intenção ou energia para gastar em prol do próximo. Mas aqueles, inclusive todos nós que fomos resgatados por Deus, quando a gente prega a palavra, quando a gente canta, quando a gente evangeliza, quando a gente vai utilizando os nossos dons, de alguma forma estamos ajudando o próximo a sair deste lugar de danoso que se encontra, como um dia também fomos resgatados. Agora você vê que coisa interessante, quando as pessoas estão cheias de Deus, como esses 4 homens, com atitudes surpreendentes, porque vinham com um movimento de Deus em suas vidas, quando ele tem um encontro com o paralítico, que estava ali completamente decepcionado, cansado, sem esperança, com o farol baixo. No encontro, eles animaram aquele homem. A Bíblia não relata, não traz uma riqueza de detalhes, são hipóteses, mas que não estão explícitas, mas implicitamente você percebe nos movimentos. Veja bem, esse deve ser o nosso papel. Porque, veja bem, o movimento daqueles 4 homens era fazer novamente aquele homem olhar para cima. O papel daqueles 4 homens era novamente devolver a esperança quando eles disseram: nós vamos ajudar você a chegar diante de Jesus. O movimento daqueles 4 homens é não deixar aquele cara sozinho diante da luta, mas entrar na luta junto com ele. O movimento daqueles 4 homens era que aquele homem se terminasse bem também como eles estavam. Quer dizer,
eles chegassem a um momento de se sentir bem, como eles também estavam, num momento muito bem com eles mesmos, e conseguindo atingir outras pessoas, né? Porque aquilo que Deus faz em nossas vidas não para em nós mesmos, tem que atingir também o próximo. Essa é a intenção do nosso Deus, não parar em nós, mas ir no fluxo atingindo outras pessoas. Por isso, esse homem se beneficiou. Ele queria só a cura física, mas ele também teve um outro ganho, ele também foi salvo dos seus pecados. Ele tinha também, a partir daquele momento, a possibilidade de morar no céu, essa esperança de morar no céu. Isso é algo extraordinário e é o que Deus faz com nossas vidas. Ele sempre nos surpreende nas suas operações. Isso é algo extraordinário. Isso é algo tremendo da parte de Deus, que nos deixa sempre impactados, como quem sonha. Agora veja bem que coisa interessante. Aqui envolve também um movimento da fé, né? Porque veja bem, eu até escrevi aqui, a fé não é quando você acha a porta aberta. Bom, esse vai ser, porque aqui quando você, se sempre a gente encontrasse a porta aberta, aí seria tudo mais tranquilo. Mas essa porta não estava aberta. Tinha uma multidão, tinha a condição daquele homem, tinha os riscos que eles iriam correr quando introduzisse ele pelo telhado. Eram muitas barreiras, mas aí, continuando aqui, a fé é quando você acha a porta fechada, como estava para o paralítico e seus amigos. A casa estava completamente tomada, era uma das barreiras. E a fé não vê obstáculos, e sim possibilidades. A fé é quando você vê a porta fechada, mas crê que Deus vai te socorrer abrindo a porta. Isso foi algo extraordinário que ocorreu. Foi algo extraordinário. Sem contar, né, que esses 4 homens, quando eles atuaram, eles também vão dando uma lição de coletividade, né? Isso é algo que também é um desafio para mim e para você. A palavra do Senhor nos mostra que o caminho de Cristo é o caminho da pessoalidade, não da individualidade. Isso é uma coisa muito forte e é um desafio para todos nós, mas que no contexto vida, cada vez mais esse inconsciente coletivo tenta introduzir em nós a possibilidade de vivermos só. E sendo que a gente precisa um dos outros. Às vezes, né, a gente vai encontrar pessoas que vão querer um abraço, vão encontrar pessoas que vão querer apenas a chance de poder ser ouvidas, a chance de ser respeitadas. E hoje, cada vez mais, o ser humano ficando mais danificado, ele tem atitudes que não vão nessa direção, na direção do progresso, mas sim numa direção catastrófica. Por isso que o tema de hoje é quebrando as regras do jogo. Nós não podemos se conformar com essa anormalidade que tenta se tornar normal. Quer dizer, essa anormalidade que o mundo que está posto, só que o inimigo tenta trabalhar para que as pessoas enxerguem essa anormalidade como uma coisa normal, e não é normal. Precisamos quebrar as regras do jogo e viabilizar a palavra genuína para dar um strike nesses formatos Frankenstein, que vem aparecendo e vem levando muitas pessoas nesse movimento. Por isso que hoje eu separei aqui esse tema, quebrando as regras do jogo. E aí você pode ver aqui em Isaías 26:3, diz assim, ó, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, para que ele confie no Senhor. Então, assim, conservar em paz aquele que está firme no Senhor. E só tem uma maneira de não entrar nesses movimentos, ignorar o próximo, né? Não socorrer o necessitado,
buscar a Deus só pelo que Ele tem para oferecer e não por quem Ele é, e tantas outras possibilidades que esse texto mostra, né? Mas certo é que nós precisamos a cada dia entender, como eu coloquei aqui, que mãos estendidas e não dedos apontados, né? Quando você semeia na vida do próximo, com certeza será abençoado, porque essa coisa de apontar o dedo, puxa, o paralítico está ali, por que nasceu assim, por que não, de fato ele vai ter que viver isso mesmo, ou criticar, ou trazer aí muitas questões que dificultam o processo. Mas eles foram buscar soluções, e eles encontraram e colocaram esse homem diante de Jesus. E sempre o inimigo vai atuar, né, como aqueles mestres da lei que quiseram pegar Jesus ali mal intencionados, mas sempre Deus operacionaliza e dá uma lição de forma extraordinária. Isso é algo tremendo. Por isso, gostaria que você ficasse com essa palavra, refletisse sobre esses pontos, né? E tenho certeza que Deus vai falar mais ao teu coração.